ou quando nós já paramos para saber qual ou quem é o nosso Jacó. E o pior ainda é quando descobrimos que o nosso Jacó é alguém, carne da nossa carne, osso do nosso osso. Triste é saber que o Jacó é alguém, quem sabe que você tem que dividir a cama com ele. É dolorido saber que o Jacó é alguém que vai vir te buscar de carro daqui a pouco, para você ir para casa. Aleluias, glória a Deus. Só que é interessante, queridos, e eu termino agora mesmo, pastor, eu peço só mais 2 minutos aqui, para dizer para os senhores que o meu Jacó e o teu Jacó são vários, o meu Jacó também são vários. Eu acredito que na vida do nosso apóstolo, na vida da nossa pastora, passaram vários Jacós pela vida de vocês. Imagina. Só que o meu Jacó foi a minha mãe. Eu estava um pouco relatando para a pastora e alguns irmãos lá dentro do camarim. O meu Jacó foi a minha mãe. A minha mãe se chama Ana Paula. Talvez alguns aqui o conhecem. Minha mãe se relacionou com um rapaz por nome de Sérgio Luiz, mais conhecido como Serjão. Há 35 a 40 anos atrás, o Serjão, ele era um dos líderes de uma facção ou de um grupo de extermínio que tinha aqui uma rua após a Record. Ali no Tuf tinha um grupo ali chamado Turma do 14. Quem tem mais idade vai se lembrar talvez. E uma vez que a minha mãe se relacionou com ele, eu nasci, minha mãe tinha 14 anos de idade quando ficou gestante. Minha mãe me gerou, quando minha mãe me gerou, minha mãe me deixou em uma casa. Minha mãe me deixou em uma casa para ser criado por 2 mulheres, a Regina Célia e a Xerri. Essas 2 mulheres eram lésbicas e elas que me criaram. Elas me criaram dentro do maior centro de macumba dentro da cidade de Campos. Eu fui criado ali dentro. Porque a minha mãe me deixou, no dia que eu saí do hospital, no outro dia ela foi à rua para comprar uma mamadeira, é o que me contam. E quando ela foi para comprar, nunca mais retornou. Foi retornar só depois que eu tinha 2 anos de idade. E quando ela retornou, eu já tinha 2 anos de idade. Ela fazia visita a esta casa onde eu morava. Até que quando eu tinha para 5 a 6 anos de idade, em uma dessas visitas, minha mãe chegou. Eu estava no quintal com um pedaço de queijo na mão, e ao lado tinha um fogão de lenha, cozinhando um feijão a lenha. E minha mãe disse assim para mim: você pediu a quem esse queijo? E eu falei, eu não me lembro o que eu falei. Só sei que ela me puxou, foi para aquele fogão de lenha e colocou a minha mão naquele fogão de lenha. Eu não tenho digitais ou danificada desses 3 dedos. O meu dedo indicador, ele é defeituoso. O nervo encolheu. Quando eu fui tirar as digitais, foi difícil para tirar as digitais. A minha mãe me marcou a marca da rejeição, a marca do abandono. Ela me marcou. Passado-se o tempo, quando eu tinha 8 anos de idade, essas 2 mulheres agora decidem me devolver para minha mãe. Eu fui morar na companhia dela, pensa os terrores que eu vivia. Queridos, eu desafio até hoje, porque rodando 7 estados do nosso país pregando, eu nunca encontrei alguém que ficasse de castigo como eu fiquei. Quem já ficou de castigo no milho, levante a mão para eu ver, bem rápido, senão minha hora vai dar aqui. No milho, isso. Quantos ficou de castigo de joelho na brita, levanta a mão para eu ver. Na brita já diminuiu, né? Agora eu te faço a pergunta, quem já ficou de castigo em tampinhas de refrigerante, aqueles refrigerante baré que fala, né? Quem já ficou? Eu ficava. Minha mãe botava eu de joelho ali mais de 1 hora, 2 horas em cima daquelas tampinhas. Aqueles ferros entravam no nosso joelho e saía pedaço de carne. Eu tenho marca no joelho até hoje. Eu tenho uma marca no meu braço da minha mãe, uma certa feita, ela limpando galinha, chamando o meu nome, e eu não escutando ela me chamar. Aí de repente, quando eu cheguei na porta, ela disse: você estava onde? Eu falei assim: eu fui ali pegar manga. Ela falou assim: você me pediu ou não? Então ela lançou a faca em mim. Quando ela jogou a faca, bateu no meu braço, sangrou.
Eu entendi hoje mais ainda que a minha mãe era mãe pequena de terreiro de macumba. A minha mãe era oprimida por demônios, e com isso os demônios usavam ela para me oprimir. Era eu e mais o meu irmão. Só que o meu irmão já morava na companhia dela, na diferença de 2 anos de idade. Então eu cheguei como intruso. Festa se fazia para ele, roupa se comprava para ele, mas festa para mim, roupa para mim não tinha. Passado-se o tempo, minha mãe era lésbica, também morava com uma outra mulher. Até que ela conheceu um homem chamado Osto. O Osto é o pai do meu irmão, o Everton. Esse Osto entrou na vida da minha mãe. No começo foi um início tão bom, só pelo fato da minha mãe já não estar morando mais com a mulher. Então, mas dentro daquela miséria de vida, de repente, tantas opressões, tantas misérias que eu enfrentava. Eu lembro que um dia eu fui para a escola. O meu irmão Anderson do meu lado, eu falei assim: eu não aguento mais, eu vou tirar a minha vida. Ele não acreditava. Eu cheguei no armazém lá em Gruçaí, eu passo por esse armazém até hoje, e eu comprei 3 venenos de rato, e eu tomei na presença do meu irmão. Eu engoli aquele veneno de rato. Até hoje nunca me fez dano algum, nenhuma dor de cabeça, porque Deus já tinha um plano na minha vida. Aleluias. O tempo se passou de tantos conflitos. Fugimos de casa, fomos morar num abrigo. Depois de morar num abrigo, nos devolveu a companhia dela novamente, já com 14 para 15 anos de idade. Até que com 16 anos de idade, Jesus me chamou. E quando Jesus me chamou, logo aceitei a Jesus Cristo. O meu padrasto, numa madrugada chovendo, botou para fora de casa. E quando ele botou para fora de casa, eu perguntava: mãe, para onde que eu vou? Ela disse: não, vai embora, porque ele mandou você. E eu fui morar dentro de um Fusca velho na rua, já aqui no bairro Novo Joque. Até que depois de um tempo, um pastor, sabendo da minha situação, colocou para morar em cima da igreja. E ali Deus foi dando continuidade à minha história. Aí, dentro de todos esses conflitos, entre erros, acertos, tropeços, Deus foi fazendo a obra em mim. E dentre 15 anos servindo a Deus, 10 anos de ministério, teve um dia que Deus falou assim comigo: vai orar. E na oração eu falei assim: Deus, eu não entendo porquê. Uma hora eu estou tão feliz, mas de repente eu estou angustiado, depressivo, eu não quero falar com ninguém. Aí Deus falou assim: faça uma oração. Eu falei assim: qual é a oração, Senhor? Libera perdão para o teu Jacó. Aí eu falei assim: mas quem são os meus Jacó? Aí Deus falou assim comigo: começa a falar o nome deles desde o seu nascimento. E eu comecei a falar o nome de um por um. Quando criança sofria abuso, eu falei o nome. Abandono da minha mãe, eu falei o nome. E quanto mais eu gritava o nome, quanto mais eu falava o nome, eu chorava e Deus ia me curando. Quanto mais eu gritava, eu falava o nome, o Espírito Santo de Deus ia me transformando e me renovando. A saber, eu pensava que estava já tudo bem comigo e não estava. Até que um dia eu pregando no Rio Grande do Sul, coisa que minha mãe nunca fez foi ligar para mim: filho, como que você está? Estou te ligando, você está bem? Eu falei assim: eu estou bem, mãe. E de repente Deus falou assim comigo: você